Fala, Padawan, como é que tá? E você já usa as tabelas dinâmicas para suas análises do dia a dia? Ainda não? Vamos aprender? Que tal? Inicialmente eu tinha muito receio de trabalhar com tabelas dinâmicas, mas depois que eu aprendi a mexer, cara, eu não faço análise sem elas. Quer aprender a fazer também? Então fica comigo até o final do vídeo e se inscreve no canal. Bom, para esse vídeo eu usei a base de dados do Kaggle, do Brazilian E-Commerce Public Dataset, BioList, que está disponibilizado lá no Kaggle. Eu vou liberar o link de acesso para vocês, mas eu já falo de antemão que a base de dados que eu estou usando não é a mesma que está disponível lá no site. Eu fiz alguns tratamentos a partir dessa base de dados para compilar. Então, na verdade, a gente recebe diversas fontes de dados, diversos dados e tabelas, e eu unifiquei elas numa tabela só para a gente fazer algumas análises e alguns cálculos usando tabela dinâmica, tá? Bom, então, se você lembra daquele nosso vídeo sobre atalhos no Excel, eu quero mostrar para vocês que a gente precisa ter uma tabela para criar a tabela dinâmica. Então, para descobrir qual é o formato da nossa tabela, a matriz que o Excel identifica automaticamente da nossa tabela, basta a gente usar o código Ctrl Shift espaço, e assim ele vai selecionar o intervalo de uma tabela. Então, se a gente tem uma tabela, se o Excel já identificou essa tabela, a gente simplesmente adiciona uma tabela dinâmica. Então, esse intervalo já foi selecionado, já foi identificado. Então, a gente vem na guia Inserir tabela dinâmica. Aqui a gente tem a opção de selecionar, aqui é o nosso intervalo, né? Aqui a gente tem a opção de selecionar, criar numa nova planilha ou selecionar um lugar para colocar essa tabela dinâmica. No meu caso, eu vou colocar, como eu quero colocar aqui nessa mesma aba, então eu vou colocar planilha existente, tá? Mas você poderia, se necessário, se for o seu interesse, colocar numa nova aba. Então eu vou colocar numa planilha existente e ele pede o endereço onde eu vou colocar. Eu vou colocar aqui bem do ladinho. Maravilha. Então, inicialmente, ele cria a tabela dinâmica desse jeito, totalmente vazia. Eu quero descobrir, então, a gente tem diversos dados. A gente tem o código de pedido, o código de produto, o código do vendedor, data de chegada, o preço de uma parcela, o valor pago pelo cliente, o total pago pelo cliente, qual é o estado e cidade do cliente, qual é a cidade e estado do vendedor e assim por diante. Uma série de informações. Só que para analisar elas e sumarizar elas ficaria muito difícil se a gente fizesse manualmente. Então eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui na tabela dinâmica a gente consegue facilmente resumir os dados. Então, por exemplo, na coluna de. Vamos lá, na coluna de tipos de pagamento, que é essa daqui, tipo do último pagamento, a gente consegue. A gente tem vários valores, né? Cartão de crédito, boleto, cartão de débito e assim por diante. Só que eu quero saber as correspondências únicas. Então, eu vou colocar tipo do último pagamento nas linhas, e assim a gente tem todos os valores únicos para essa coluna. Eu coloquei como não encontrado porque tinha um pedido que estava por algum motivo na base de pedidos, mas ele não estava na base de itens por pedido. Então ele ficou como não encontrado. E se a gente fizesse esse mesmo método de outra forma, ia ser muito mais demorado. Então aqui a gente tem um ganho muito bom de produtividade. Uma outra coisa é se a gente quisesse somar todos os pagamentos feitos a partir de cada tipo, então, a partir de boleto, a partir de cartão de crédito, de débito e assim por diante, a gente ia demorar demais para fazer esse mesmo cálculo. Então, vamos fazer o soma C só para um exemplo. Então, aqui a gente tem o intervalo do nosso critério, a gente tem o critério e a gente tem o intervalo de soma. Eu quero colocar o price. Beleza. Então a gente tem aqui todos os valores pagos, certo? Então a gente precisou escrever uma fórmula e essa fórmula que ela já separa com base nos critérios os nossos valores de soma para cada um dos tipos de pagamento. Vamos ver como seria mais rápido fazer isso com tabela dinâmica? Então a gente tem lá a coluna price e vamos arrastar para cá. E voilà, a gente tem os mesmos preços, os mesmos valores encontrados. A gente tem não encontrado 45, a gente tem cartão de crédito 10 milhões e 200,
boleto 2.167.000, enfim. E é muito mais rápido da gente simplesmente arrastar os campos do que precisar fazer uma fórmula específica para cada cálculo. Se a gente quiser saber também a contagem de cada tipo, eu consigo fazer assim, um ponto C do intervalo de tipo, e eu vou selecionar o critério. Então, assim, a gente tem as contagens. Vamos ver se é mais fácil fazer com tabela dinâmica? Então, eu tenho o tipo de pagamento, eu só vou arrastar o tipo de pagamento de novo. Aqui nesse caso, ele é número. E aqui a gente tem os mesmos valores também. Então, apesar da gente ter uma outra forma de fazer com esses mesmos cálculos, através da tabela dinâmica é muito mais rápido, a gente consegue fazer de uma forma muito mais sofisticada, inteligente e rápida e produtiva, né? Bom, deixa eu remover esses campos. Então aqui foi só um exemplo de qual é o poder que a gente tem em ganho de produtividade usando a tabela dinâmica. E vamos começar nossas análises. Eu quero saber inicialmente, deixa eu ver qual que é o estado que tem mais vendedores. Então, o vendedor é o seller state. Então eu vou colocar isso na linha. E se eu contar o seller state também, ele vai trazer a contagem dos vendedores. Eu vou colocar em número. E olha só, no Acre a gente só tem um, no Amazonas a gente tem 3, no Pará a gente tem 8. Então a gente colocou o estado na linha e a contagem de sellers, a contagem de vendedores ficou nos valores. O valor sempre vai ser agregado pela coluna ou pela linha, tá? Ou os dois. Nesse caso, a gente está agregando só pela linha. Mas a gente consegue colocar também valores nas colunas ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Eu vou remover esses dois campos. E eu quero saber quais são os tipos de pagamento. Então, vamos colocar aqui o tipo do último pagamento. Separado por estado. Então, eu vou colocar o estado. Na verdade, eu vou colocar o estado do cliente e não o estado do vendedor. Então, é Customer State. Customer State, na linha. E a coluna vai ser o tipo de pagamento. Eu vou remover o geral. E eu quero saber a contagem. Então, eu posso contar pelo Order ID mesmo. Porque o Order ID a gente tem um pedido por linha, né? A gente pode usar para contar a linha, algo que a gente sabe que tem em todas as linhas. Então, o Order ID sempre tem. Deixa eu deixar centralizado aqui. E eu vou classificar. Então, a gente tem, no estado do Acre, a gente tem 16 pedidos que estão com pagamento por boleto, 62 com cartão de crédito, cartão de débito são 2, não encontrado, quer dizer que por algum motivo ele veio vazio, a gente só tem no estado de São Paulo. E voucher, a gente tem alguns estados, não tem nenhum, mas ele já vem separadinho nessa tabela. Legal, eu vou ordenar de ordem decrescente, então é o que tiver maior frequência vai aparecer primeiro, da coluna de contagem de Order ID. Assim a gente tem os estados com maior quantidade de pedidos primeiro, tá? Bom, então no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem 8.400 pagamentos com boleto, 33.000 com cartão de crédito e assim por diante. Se a gente fizer uma somatória desse intervalo, a gente tem o total de pagamentos por estado. E o estado com menor quantidade de pagamentos é o estado de Roraima. Depois o estado do Amapá. Depois o estado do Acre. Beleza? Legal. Bom, aqui a gente tem então a quantidade de pagamentos de boleto em São Paulo. Só que a gente não tem o share. Vamos descobrir qual que é a participação de boleto em cada estado? Eu acredito que tenham estados que têm uma frequência maior de pedidos por boleto ou uma frequência maior de pedidos por cartão de crédito. No caso de São Paulo, por exemplo, São Paulo vai ser o único estado com frequência em pedidos não encontrados. Dá para a gente filtrar também, mas a gente vai ver isso já já.
Então, para a gente descobrir qual é o share de cada um dos valores, a gente aperta com o botão direito e eu vou mostrar os valores como percentual do total da linha. Porque assim a gente tem o share da somatória da linha. Então, no caso de São Paulo, 19,5% dos pedidos recebem pagamento via boleto. Mas no Rio Grande do Sul são 24%. É uma diferença de comportamento bem interessante entre estados. Já cartão de crédito, no Rio de Janeiro, tem 79% dessas operações são em cartão de crédito. Então é um share muito grande. Enquanto no estado, deixa eu ver, do Maranhão, 70% dos pedidos, 70% dos pagamentos acontecem via cartão de crédito, que é um comportamento um pouco diferente, variando de estado para estado. Isso é bem interessante. Bom, eu vou criar uma outra tabela para a gente continuar salvando esses valores, tá? Porque o jeito que eu estava fazendo, eu estava simplesmente removendo esses valores. Bom, vamos olhar ainda sobre os pagamentos. Então, tipo do último pagamento. Eu vou ver qual que dessas somatórias que a gente teve do pagamento. Então, aqui no price. Eu quero saber qual é o share de cada tipo de pagamento frente a todos os pagamentos. Então, aqui a gente vai mudar, vai mostrar valores como o total da coluna. Então, o total da coluna é diferente do total da linha, porque o total da coluna ele faz uma somatória agregando 100% para baixo. Então, o que isso quer dizer? No caso de São Paulo, cada linha ela se refere a um estado e cada coluna se refere a um tipo de pagamento. Então, São Paulo não pode ter 100% dos pagamentos, não daria certo. Então, a gente está, nesse caso aqui, o que a gente precisa ter é 100% no valor da linha. Então, o boleto representa 20% no valor dessa linha aqui, que dá a somatória dá 100%. Então, dos 100% dos pedidos de São Paulo, 19% deles aconteceram via boleto. Tá? Nesse caso aqui, a nossa agregação ela é por linha, porque aqui a gente quer... Aliás, é por coluna, porque aqui a gente quer saber qual é o percentual de boleto frente aos 100% da soma total de pedidos, tá? Bom, então a gente chega a 80% do share de cartão de crédito no total de pedidos, olhando todos os pedidos, tá? Bom, vamos para a próxima. Eu queria saber, com base nessa coluna aqui, ó, a gente tem uma coluninha que ela define se o status já foi pago. Então, é status pagamento. Basicamente, essa coluna diz se há pagamentos a receber ou não sobre um dado pedido. Então, se a gente tem uma somatória de pedido mais frete, já tudo pago, maior do que o valor que a gente tem a pagar, então quer dizer que todos os pagamentos foram feitos. Então, esse status estaria como finalizado. Agora, se a gente tem a pagar maior do que os valores já pagos, aí quer dizer que tem valores pendentes a se receber, tá? Então, nesse caso, eu vou remover aqui. E eu vou colocar essa coluna de status pagamento aqui na nossa linha. E eu vou colocar price e valor de frete. Então, vou transformar em moeda. Então, a gente tem aqui que finalizado, a gente já recebeu 12 milhões de reais em status finalizado de parcelas e praticamente 2 milhões de reais que já foram finalizados de frete. Só que a gente tem para receber 600 mil de parcela e 142 mil de frete. Tá? Bom, olhando para o frete, então, eu queria saber qual que é o frete por estado. Então, eu vou tirar a coluna de price, vou tirar a coluna de pagamento, vou deixar só o frete. Então, o frete no total a gente tem recebido 2 milhões e 59 mil, o mesmo valor que a gente tem aqui, mas eu vou separar esse frete por estado do cliente. Então, vai ser o Customer State. Legal. E eu vou classificar de cima para baixo, que é do total de frete por estado, tá? Então, o estado de São Paulo é o estado que mais arrecada em frete. Mas por que exatamente?
se o estado de São Paulo, teoricamente, seria o estado com menor custo de frete. Isso acontece porque é o estado que tem mais pedidos. Então, mesmo que seja mais barato, como ele tem muito pedido, a somatória dos pedidos acaba sendo muito maior. Então, a somatória de frete é muito maior do que os outros estados. Nesse caso, a gente precisaria ver, seria mais interessante a gente ver qual é o comportamento da média do preço de frete. Então, eu vou colocar o frete aqui e a gente vai mudar a agregação. Aqui a gente tem a soma de todos os valores de frete por estado e eu vou mudar a agregação para a média de frete para cada estado. Então a gente vem aqui, configuração do campo de valor, e tá vendo que ele vem como soma? Eu vou mudar aqui para média. E eu vou aumentar aqui para aparecer o arredondamento. Bom, então aqui a gente tem soma de frete e aqui a gente tem média de frete. Então, olha só. Agora eu vou classificar aqui de ordem decrescente, só que ordenado pela média de frete. Assim a gente tem os estados com a média de frete mais alta para a mais baixa, tá? Então, Roraima é o estado com frete mais caro, Rondônia em segundo lugar, Paraíba em terceiro lugar e assim por diante. E aí, se a gente olhar até lá embaixo, ó, São Paulo é o estado com menor custo de frete. Então, São Paulo tem R$ 15 de custo de frete, enquanto Roraima tem R$ 42 de custo de frete. Então, é aquilo que eu falei. O custo de frete, ele, no caso de São Paulo, que tem um menor custo de frete, ele está sendo diluído em muito mais pedidos. Então, por isso, a somatória da receita de frete, teoricamente, né? Receita de frete é maior em São Paulo porque são muitos pedidos que estão sendo trazidos. Então, se a gente fizer uma contagem do estado, eu vou colocar aqui, a contagem do estado basicamente seria a quantidade de pedidos que a gente tem para cada estado. Então, no caso de Roraima, a gente tem 47 pedidos, enquanto em São Paulo a gente tem 43 mil pedidos. Então, é uma diferença muito grande de comportamento. Bom, vamos lá? Eu quero saber... Deixa eu copiar essa tabelinha. Eu vou copiar essa daqui. Vou colocar aqui. Deixa eu mover ela. Vou colocar aqui do lado. Legal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu precisei mover ela um pouco para o lado, porque se ela crescer para baixo, ela pode atrapalhar uma outra tabela. E se isso acontecer, ela vai pedir para sobrescrever os dados. E talvez a gente perca uma tabela dinâmica. Então precisa ter um pouquinho de cuidado quando a gente está lidando com tabelas dinâmicas, tá? Porque se ela crescer muito, ela pode sobrescrever os valores de uma outra tabela dinâmica e a gente perder alguns valores, tá? Bom, então o que eu queria olhar é qual que é a média de frete com base na categoria. A gente tem várias categorias de produtos aqui. Aqui, cadê? Category, isso. Product Category Name. Então aqui a gente tem Cool Stuff, telefonia, ferramentas, fashion, bolsas e acessórios. A gente tem móveis, decoração, enfim. Eu quero saber qual que é a média do frete para cada tipo de produto, para cada categoria de produto. Tendo a acreditar que em móveis, por exemplo, o custo de frete é muito mais alto do que alimentos, por exemplo, ou produtos pet, que são bem menores. Então, a gente vai trazer aqui a categoria. Caso a gente não encontre um produto aqui, um valor aqui, uma coluna aqui, a gente pode digitar. Então, category, eu vou colocar na linha. E eu vou colocar o frete nos valores. Então, aqui é a somatória de frete que a gente tem para cada categoria. Se eu ordenar de cima para baixo, vamos lá. Cama, mesa e banho é a categoria com maior somatória de frete. Só que aqui a gente tem aquele mesmo fenômeno que aconteceu com São Paulo. Não é que a categoria de cama, mesa e banho tenha o maior custo de frete. A questão é que cama, mesa e banho provavelmente tem um volume tão grande de vendas que isso faz com que a somatória da receita de frete seja muito maior nesse caso. Então, o que vai explicar melhor qual categoria tem um maior custo de frete não é a somatória do frete, mas é a média do frete. Então, eu vou jogar o frete lá de novo e vou mudar a agregação também aqui. Então, ele vem aqui como soma e a gente vai mudar para média.
Então, a gente tem aqui, ó, soma de frete. E aqui vai ser média de frete. E vamos ordenar novamente, só que agora a partir da média de frete. Assim, a gente tem as categorias com maior frete médio, tá? Então, deixa eu aumentar aqui. Opa. Legal. Então, a categoria com maior preço médio de frete é a categoria de PCs, seguido da categoria de eletrodomésticos, depois móveis, quarto. Interessante, né? Bom, a gente já analisou quais são os estados que mais possuem clientes. E a gente descobriu lá que o estado de São Paulo é o estado que mais possui clientes, e o preço do frete, o custo de frete em São Paulo é o menor para o cliente. Só que a gente está olhando só na perspectiva do cliente. Vamos olhar também na perspectiva do vendedor. Quais estados têm a maior frequência de clientes? Aliás, quais estados têm, na perspectiva do vendedor, a maior frequência de sellers e comparar com a frequência de compradores em cada estado, tá? Ficou um pouquinho esquisito, mas vai ficar claro agora. Então, vamos olhar o seguinte. A gente tem aqui o seller state. E a gente tem o customer state. Então, a gente basicamente tem os mesmos estados. São os estados da federação, certo? A gente não tem todos. Aqui aparecem 23. E é o seguinte. Eu quero descobrir, então, qual que é a diferença de comportamento entre os estados dos vendedores e os estados dos clientes. Para saber quais estados têm muitos vendedores, mas tem poucos clientes, ou quais estados têm muitos clientes e tem poucos vendedores. Tá? Vamos lá, então eu vou jogar o seller state na linha e eu vou jogar também na coluna. Aqui do lado do cliente, eu vou fazer a mesma coisa. Porque aqui é o customer state. Então, customer state na linha e customer state na coluna. No caso do cliente, a gente tem 27 estados. A gente tem todos os estados da federação. Então, o que isso quer dizer? Na minha opinião, mostra que nem todos os estados têm vendedores, mas todos os estados têm compradores. Talvez por N questões, mas tendo a acreditar que custo de mão de obra pode influenciar bastante também na possibilidade de ter um vendedor em cada estado. Tá? Bom, aí eu vou fazer um PROC-V simples aqui para descobrir qual que é quantos vendedores tem para cada estado. Então eu vou colocar o share de cada estado em vendas. Aliás, em quantidade de sellers. Então eu vou colocar aqui o percentual da coluna. Então, São Paulo, por exemplo, abriga 71% de todos os vendedores. Isso é uma concentração muito grande. E eu vou colocar aqui, na coluna de clientes, qual é o percentual do total da coluna nos clientes também. Então, São Paulo, por exemplo, a gente tem 71% dos vendedores estão alocados em São Paulo, enquanto 42% dos compradores estão em São Paulo. Que é uma disparidade porque a gente tem muito mais oferta em São Paulo e faz com que a gente precise enviar para outros estados, né? Enquanto isso, tem estados que provavelmente têm muito mais clientes do que oferta. Isso faz com que o custo de envio desses estados seja muito maior. Então, vamos fazer um PROC-V para descobrir qual que é o percentual de sellers, de vendedores, em cada estado. Então, um PROC-V do estado, então, que é AP2 a ATB. Beleza? Então, vou colocar em percentual. Tem alguns estados que deram ND. O que isso quer dizer? Alagoas tem compradores, mas Alagoas não tem vendedores. Não tem seller aqui, mas tem compra aqui. O Amapá está na mesma situação. Tem compradores aqui, mas não tem vendedores aqui. Então, todas as vendas que aconteceram no Amapá, todas vieram de outro estado. Tá? Eu vou colocar um se erro aqui na frente para a gente não ficar vendo esse erro.
Então, se erro, eu vou colocar 0. Então, char vendedor. Deixa eu colocar tudo centralizado. E é o seguinte. Quanto maior a diferença entre seller e customer, então, quanto maior a diferença entre vendedor e cliente em cada estado, maior é o problema. Então, talvez seja interessante iniciativas públicas para melhorar a oferta nesses estados ou alguma iniciativa para melhorar também o custo de frete para cada um dos estados. Então, se a gente tiver uma diferença aqui, AQ2 menos AR2, assim a gente tem uma diferença bem crua entre qual é o delta entre clientes e compradores, tá? Então, por exemplo, esse estado aqui, que é o estado de São Paulo, esse delta é muito chamativo, porque você tem uma concentração muito grande de vendedores em São Paulo, enquanto a concentração de compradores, apesar de ser muitos compradores, é, eles representam 42% de todos os compradores que a gente tem na base de dados, enquanto representam 71% de todos os vendedores da base de dados. Aqui no Paraná, a gente tem o mesmo comportamento. Então, Paraná tem muito mais oferta, então são 8% da oferta, enquanto são 5% da compra. Tá? Enquanto isso, tem estados que estão exatamente no contrário. Então, tem estados, por exemplo, o estado da Bahia, só 1% da oferta vem da Bahia, enquanto eles representam 3% da compra. Em Minas Gerais, o mesmo cenário, são 8% da oferta e 11% da compra. E o Rio de Janeiro também. Então, Rio de Janeiro são 4% da oferta, então são 4% da base de dados de vendedores, enquanto são 13% da base de dados de compradores, tá? Esses dados, essa análise, se a gente fosse fazer através de fórmulas ou de qualquer outro método, ia demorar demais. Então, com tabela dinâmica, a gente tem facilmente esse dado para tomada de decisão, para uma série de coisas. E falando ainda de frete, se a gente quisesse, por acaso, descobrir qual que é o frete médio por peso de produto. Então, como que o peso do produto influencia no custo do frete? Então, vamos lá. A gente tem aqui a coluna Product Weight em quilogramas. Então, é o peso do produto em quilos. Varia de 2 gramas, 0,2 gramas até 40 quilos, tá? E a gente vai colocar aqui qual que é o frete, então o frete pago, de cada pedido. E a gente vai ordenar. Vamos lá. Ele fica bem esquisito da gente olhar assim, porque ele tem muitas linhas, né? São 2.200 linhas. Fica bem difícil da gente analisar isso. Então, o que eu vou fazer? Aqui na aba de análise de dados, a gente tem a função de agrupar. Então, a gente pode agrupar uma seleção. E a gente vai agrupar dentro do range que a gente tem. O range que a gente tem entre 0,002 até 40. Então, a gente vai agregar para juntar os produtos entre a mesma faixa de peso, tá? Então, vamos supor que a gente agrupe todos os itens que tem entre 0 gramas e 1 quilo, entre 1 quilo e 2 quilos, 2 quilos e 3 quilos, e assim por diante. Eu vou agregar de 10 por 10. Aliás, de 5 por 5, pode ser. Então, produtos de 0 até 5 quilos, de 5 até 10 quilos, de 10 até 15 quilos e assim por diante. Agregando até o 40, tá bom? Então, dei um OK aqui. E agora todos os pesos estão, todos os produtos estão agrupados por peso, tá? Então, a gente ficou com 7 faixas de peso. E aqui a gente tem a somatória do frete para cada produto. Só que a somatória do frete, como a maioria, eu acredito que a maioria dos produtos estejam nessa faixa de preço, olhar a soma do frete não é interessante. Então eu vou mudar essa agregação aqui para média, novamente. Então a gente tem a média de frete pago em cada faixa de preço. Legal? A média de frete pago em cada faixa de preço. Vamos lá. Aqui a gente tem os estados, certo? Se a gente quiser saber qual que é a diferença, qual que é o valor médio do frete de produtos de 25 quilos
para cada estado, a gente consegue fazer também. Então, como a gente descobriu que o frete para São Paulo é mais barato, acho que não faz sentido a gente analisar só por essa ótica da faixa de peso, porque para cada estado, esse preço do frete vai variar também. Então, a gente consegue colocar o estado do cliente, que é para onde o produto vai, e isso sim influencia no preço do frete. A gente vai colocar essa informação na coluna. Então, Customer State, a gente vai colocar na coluna. E voilà. Só que tá vendo que ficou bem esquisito? Ficou muito largo. Ficou uma tabela muito, muito longa na largura e pouca na altura. Então, a gente vai inverter a tabela para ficar um pouco mais fácil da gente olhar. Para inverter a tabela, basta eu trocar o valor que está na coluna pelo valor que está na linha. Então, eu vou jogar o Customer State para cá e o Product Weight para cá. Ficou muito mais fácil da gente ver, não é? Então, vamos lá. Eu vou ordenar de novo aqui de ordem decrescente por média de preço, tá? E dei um OK. Então, em São Paulo, ficou em último de novo, porque São Paulo é o local com menor custo de frete, tá? Enquanto Roraima é o local com maior custo de frete. E é interessante que tem uma série de valores que estão vazios aqui. Isso quer dizer que não teve nenhuma venda para esse estado nessa faixa de peso. Só que fica um pouquinho difícil da gente ver como que é o comportamento desse frete. Quais estados têm maior influência, qual faixa de peso tem um preço maior. Então, eu vou colocar uma formatação condicional com escalas de cor, fica mais fácil da gente visualizar. E olha só, o estado de São Paulo, o estado do Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles têm o menor preço de frete aqui. Então, quanto menor o valor, mais vermelho fica. E quanto maior, mais esverdeado fica, tá? Então, ele tem um comportamento bem claro aqui pra gente, né? Então, os estados com maior preço de frete, o frete fica ainda mais caro quando o peso do produto é muito grande. Então, na Paraíba, por exemplo, a gente tem encomendas com mais do que 30 quilos. E o preço fica muito mais caro, né? Sendo que o preço dessa região já é caro. Bom, então, esse é um tipo de análise que a gente consegue fazer com várias variáveis. A gente consegue cruzar uma série de variáveis, uma série de fatores, e olhar de diversas formas dentro dessas análises com tabelas dinâmicas. Bom, e aí, você gostou das aulas, dessas análises de tabela dinâmica? Você já conhecia essas análises que a gente consegue fazer com as tabelas dinâmicas? Tem uma série de coisas que a gente faz com a tabela dinâmica que são de forma automatizada, só que ela demanda um pouco de prática. Tem coisas na tabela dinâmica que a gente só pega com o tempo, tá? Então você não precisa se cobrar tanto assim para fazer essas análises. E eu só quis mostrar quais são as análises que eu costumo fazer, qual é o tipo de análise que eu costumo fazer e mostrar para você qual é o total de resultados que você consegue ter com as tabelas dinâmicas ao longo do tempo, tá? Mas um passo de cada vez. Então, para chegar lá, a gente precisa fazer uma série de aulas, entender uma série de conceitos e tem uma série de degraus que a gente precisa alcançar, precisa realizar primeiro para alcançar um nível de maestria em tabelas dinâmicas, em análise de dados e assim por diante. Por isso, eu preparei 2 vídeos que são bem interessantes para você dar uma olhada, que um fala sobre as 10 fórmulas do Excel, que são as mais importantes, que todo iniciante de Excel, todo usuário de Excel deveria conhecer, mais um plus. Coloquei uma funçãozinha que ela é muito queridinha do mercado no final do vídeo. E também tem um outro vídeo só sobre Soma C e Soma Suez, que é bem interessante, que é um degrau para a gente chegar no nível de maestria em tabela dinâmica. Claro que são coisas diferentes, mas uma coisa ajuda muito ao entendimento da outra. Então eu vou deixar os 2 vídeos para você aqui nos comentários, aliás, na descrição. E é isso. Finalizamos por aqui. Obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo de vocês e tchau, tchau. Até mais.